E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Camila. Ela vai contar pra gente quais são os segredos escondidos aí para você aprovar no Revalida. Vamos pegar todas as dicas possíveis e vamos embora. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, doutor, tudo bem? Agora sim, agora tá tudo bem. Agora tá maravilhoso. Me conta, fala um pouquinho de você e fala quantas vezes você fez o Revalida, como é que foi essa história e depois você fala como você me conheceu. É, a primeira vez que eu fiz o Revalida, tanto teórico quanto prático. Eu já seguia você, se eu não me engano, no YouTube, mas como para o teórico, realmente eu estava fazendo outro curso de outro lugar, e aí no teórico, assim, eu assisti aí depois eu comecei a seguir você no Instagram também e assisti algumas lives da manhã. E aí, quando a questão do curso prático, foi uma amiga minha que falou: Ah, tem um Rafael, vou fazer o curso prático dele. Aí eu fui pesquisar. Aí eu vi o curso, vi onde ia ser, que é Maceió, eu moro em Pernambuco, para mim já ia ser mais também, assim, né, a questão de deslocamento. Aí eu falei: Ah, vou fazer também, então, do Rafael. Aí eu entrei no curso, né, do TIPS, não tinha noção de por onde começar a estudar a prática, porque é totalmente diferente, né? E aí comecei a assistir as suas aulas. E aí foi onde eu tive o norte. Daí eu aprendi o esqueleto de cada clínica, clínica médica, pediatria, assim vai, né? E aí eu comecei, aí depois começou as mentorias, né? Aí até que no primeira vez eu entrei e me inscrevi lá para fazer a mentoria e o meu caiu, eu não esqueço, caiu até qual era? Um ABCD do trauma. Nossa, saí péssima. Eu saí daquela mentoria arrasada, liguei para minha amiga, falei, você viu o meu vexame lá? E aí depois, a primeira vez é sempre assim, né? Aí eu não tinha noção como seria a prova prática lá no dia, até que a gente foi para Maceió para fazer os dias de prática. As situações que a gente treinou com você, né? E foi quando a gente teve a ideia, que realmente foi. A gente estava lá para entrar nas estações, teve aquele dia que você pegou no pé, ninguém olhar para o lado, porque senão a gente ia reprovar. E era um nervoso. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar a contar a sua história de lá do começo. Eu quero saber um pouquinho Uhum. também sobre a parte da prova teórica, porque o que vocês fazem é muito interessante. Então, eu aprendo muito com as experiências de vocês. Me conta, vamos falar um pouquinho sobre o seu estudo para a prova teórica, porque também é interessante saber, as pessoas que vão fazer a prova assistindo, talvez elas vão fazer agora a prova teórica e aí elas querem saber como é que é o segredo da prova teórica. Me conta, como foi que você se preparou para a prova teórica? Como é que você fazia? Você estudava, você fazia questão? Como é que você se preparava? Na verdade, eu comecei a fazer esses cursos de preparação do Revalida, acho que desde o terceiro ano da faculdade. Então, eu sempre, para a faculdade, eu estudava mais através dos cursos, entendeu? E Entendi. principalmente no meu internato, foi através de curso. E eu imprimi, eu levava até para o meu internato o livro de perguntas do Revalida, das questões do Revalida, de Entendi. 2011, acho que até 2017 eu tinha nesse livro. Aí, nos intervalos, eu ficava treinando com os meus colegas e até os doutores lá, que eu fiz em Assunção, até os doutores entravam no jogo para responder as questões. Entendi. Então, eu sempre me dediquei mesmo, eu já entrei na faculdade pensando na prova do Revalida, eu acho que a maioria entra já com essa preocupação. E aí eu começo, mas só que assim, para me dedicar mesmo, só sentar e estudar para o Revalida, a prova foi em março, eu comecei em dezembro. Eu terminei em julho minha faculdade, e aí eu fui para São Paulo, na casa dos meus pais, e lá eu ainda estava naquela parede, acabou a faculdade, eu fui em outubro para São Paulo. Aí fiquei esperando o meu diploma. Quando o meu diploma saiu, que foi em dezembro, voltei para o Paraguai para pegar e já me inscrevi em um curso. E aí eu comecei a me dedicar Era um intensivo, assim, de dezembro, e me dediquei mesmo. Aí eu ficava o dia inteiro estudando, tipo, porque na casa da minha mãe, graças a Deus, eu só precisava estudar. Eu tinha ela para fazer as coisas para mim, e se eu viesse para Pernambuco, eu tinha que cuidar de marido, de casa, eu não ia ter o tempo. Eu Entendi. preferi ficar em São Paulo para me dedicar só para a prova. Então, eu Entendi. acordava às 6 horas da manhã, aí parava meio-dia, almoçava, descansava até umas 2 e voltava a estudar até umas 6, 7 horas. E era assim, diariamente. Entendi. Então, sua preparação foi muito intensa. O que você faz? Foi. O que foi dezembro? Dezembro, janeiro, fevereiro, três a quatro Março, meses, mais ou menos. 3 a 4 meses foi a foi. sua preparação. Me conta, quais foram as coisas que você acha que você fez certo para a prova
que você faria novamente. Se você fosse fazer a prova novamente, você faria, aquilo deu certo e você faria novamente. E coisas que você fez que não deram muito certo na sua preparação e que você não faria mais. Eu queria que você desse essas dicas para as pessoas. O que você fez que serviu para você passar no Revalida e o que você fez que não foi muito bom? Eu acho assim que o que a gente tem que aprender de teoria em si, a base, a gente vê lá atrás. E na época da prova, o melhor é a questão. Hoje, na hora que eu aconselho os meus amigos que vão passar pela prova, é estudar por questão. Aí, a partir do momento que você vai responder aquela questão, você não lembra daquele tema, aí você se aprofunda um pouco mais naquele tema. Porque o que a gente vê hoje em dia são esses cursos que dão aquelas aulas de 40 minutos, 50 minutos, e a gente perde muito tempo, entendeu? Porque a gente acha que não sabe. E outra coisa também, as questões do Revalida são diferentes. Às vezes a gente acha, é um bicho de sete cabeças, mas se você pega uma questão, que tem cursos que dão questões durante o curso de residência médica, e é uma questão mais complexa, então você fica naquilo. Quando você pega do Revalida, não que seja fácil, mas você vai se habituando, fazendo sempre uma quantidade de questão por dia, você vê a linha que eles seguem. Então, não tem coisa melhor do que as questões. E é isso, na hora que você vê que aquele tema tá, tô com dificuldade nesse tema, aí você se aprofunda um pouco mais. Não vai ver, por exemplo, é no diagnóstico que você está com dúvida, então vou ler mais o diagnóstico. Não perder o tempo de estudar tudo de novo, patologia, fisiopatologia, aí perde muito tempo. Porque não é isso que a gente vê na prova. Por isso que a gente tem que conhecer sim ou sim a prova. Entendi. Ou seja, tem coisas que a prova são. Ela pergunta e tem coisas que a gente estuda, mas que não vai cair na prova. E muitas vezes Desnecessário. é desnecessário. A gente fica estudando coisa demais que não vai ser perguntado Perde na prova. tempo. Porque, assim, eu, sinceramente, Rafael, fiz acho que uns 3 tipos de curso. E tem curso, por exemplo, vamos dizer, hipertensão. Aí você entra lá, tem a tabela de New, lá naquele association lá, não sei aonde, e o INEP não quer saber isso. É muita tabela e aí você estuda, tem que decorar isso. Eu tenho que saber isso. E não é isso que o INEP pergunta. É bem objetivo, né, o que ele quer saber. E poucas coisas nesses cursos dão. Assim, claro que às vezes cita do Ministério, a gente tem que seguir o Ministério, né, para o INEP. É lógico. E muitos vêm por exemplo, Clínica Médica é Harrison, aí vem essas tabelas dessas organizações de fora, é o que mais eles usam, né? Colocam, porque é o que vai ver nessas provas de residência, não no INEP. É verdade. Meu conselho é conhecer a prova. E agora eu estou estudando para fazer residência. Na verdade, eu não estou estudando para fazer residência agora, mas eu já estou começando a fazer questões de residência para no ano que vem fazer. Eu vou até fazer, mas só para fazer mesmo, para ver como é a prova do Enari. Mas eu já comecei a pegar algumas questões de residência e tentar ver, né, como era. E você vê que a abordagem é totalmente diferente. O que pergunta na questão de residência não tem nada a ver com o que é. Até tem questões que são parecidas, mas eu vou citar algumas diferenças, por exemplo. As questões de residência, elas são muito pequenas e objetivas. Ela não vai ter textão. Não vai ter aquele textão que você vai procurar as coisas. Ela vai ser de pequenininha, falar alguma coisinha e já para você responder. Porque o objetivo dela é avaliar o seu conhecimento sobre aquele tema. Avalia conhecimentos demais, avalia. Coisas que não seriam necessárias, sim. Mas o que é uma questão que avalia conhecimento? É aquela questão. Se alguém te perguntar assim, qual é a método terapêutica do paciente idoso frágil? Se você sabe, você vai responder. Se você não sabe, você não vai responder. Então, ela está avaliando seu conhecimento sobre aquele tema. Agora, se eu coloco uma questão que o cara consegue responder sem ter conhecimento, então ela não vai avaliar o meu conhecimento. E muitas das questões do INEP são assim. Você consegue responder pela lógica e não necessariamente pelo conhecimento. Então, a maioria das questões da prova... E outra coisa, se a questão fica se repetindo sempre, então não está avaliando seu conhecimento. Está avaliando a sua inteligência e a malandragem de pegar questões anteriores e analisar o padrão. Então, é isso que o INEP avalia. Ela avalia esses padrões que são repetitivos. Mas me conta, Pode falar. Outra coisa, só para completar, outra coisa importante que você falou, assim, que as questões de residência são mais, assim, sucintas, né? Mais práticas, vamos dizer assim. A do INEP, outra coisa que tem que ser por isso, outra coisa que deve treinar por isso, porque são questões longas. Chegar na hora da prova são 100 questões. Então, se você não treina, tá respondendo, chegar lá no dia da prova, nossa, dá um desespero, porque é longa, são não sei quantas horas de prova, e não dá tempo. Você acha, não, vai ter tempo suficiente. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova, meu pai foi me levar, né, lá eu fiz em Santo André, e ele foi me deixar no hotel, que eu morava na Zona Sul de São Paulo, então a gente foi ficar num hotel para ficar mais próximo do local. E meu pai foi falando, eu quero ver se vocês duas, que era eu e minha amiga,
vocês duas vão chegar lá, vão fazer a prova, e vai ser aquela que o fiscal vai estar puxando a prova, e vocês, não, deixa eu terminar, que eu não terminei. Para a gente administrar o tempo certo, e realmente tem que administrar, porque a gente acha, são 100 questões, e acha que é muito tempo de prova, mas não é. Eu fui realmente, o fiscal não puxou da minha mão, mas eu fui a última a entregar. Tem que saber, tudo isso é importante, tá vendo? E outra coisa, em relação a essa questão das questões, imagina se você é um corredor. Tem corredores que são corredores de 100 metros e tem corredores de maratona. E é diferente correr 100 metros e correr maratona. O cara que vai correr 100 metros, ele tem que fazer uma explosão de velocidade em um curto período de tempo. Já o cara de maratona, ele vai ter que administrar a resistência dele durante todo o percurso. 15 quilômetros ali, ele vai ter que correr aqui na maciota para dar o último gás no final. Então é a mesma coisa da prova do Revalida. Se você treina com questões que são de 2 linhas e já tem as alternativas, você está acostumado a pensar focado, mas a do Revalida não. Você tem uma folha todinha só de uma questão. Aí você tem que procurar na questão o que você quer. Então é uma estratégia diferente. Então você tem que se preparar com as questões de Revalida. E aí você falou que foi massa, que você já estava acostumado, porque você já vinha fazendo as questões já há muito tempo, né? Isso é muito bom, foi muito bom você ter feito isso. Me conta, você passou na primeira fase. Prova objetiva, cheque. Passou. E discursiva também, né? Aí foi para a segunda fase. Como foi agora que você decidiu se preparar? Porque é um mundo totalmente diferente. Quais foram as primeiras coisas que você fez? Como é que foi? Me conta a história quando você começou a se preparar para a prova prática. Eu, na verdade, eu não sabia por onde começar. Aí eu fui conversar com uns amigos meus que tinham feito a prova no ano anterior, uns que tinham passado e outros que não tinham passado, que iam fazer novamente. Aí eles começaram a me dar dica. Aí teve até um casal de amigo meu, no primeiro dia que eu falei, eles fizeram um checklist entre os dois na minha frente, assim, por vídeo, para eu ver mais ou menos como era. E depois que terminaram, ele veio fazer um comigo. Aí eu fiz a primeira assim de cara, só com que eu sabia, não tinha esqueleto, eu não sabia, foi na minha sequência, sabe? Mas aí depois ele foi me pontuando, me falou do esqueleto também, assim, mais ou menos, que eles tinham montado, né, assim, com um esquema deles, eles estavam seguindo, ou estavam seguindo até um que depois me mandaram, acho que era o seu, se eu não me engano foi isso. Aí falaram que ia me mandar o esqueleto depois para eu ter essa sequência, que no começo eu ia fazer lendo, e depois a gente acostumava e não precisava mais nem do papel. Aí na hora que eu fiz com ele, como eu não tinha esqueleto, aí eu fiz, terminei, aí ele falou que eu fiquei falha e o que eu acertei. Aí depois ele me mandou o esqueleto. Aí eu comecei a fazer, eu dentro de casa mesmo, pegava meu marido para fazer essas coisas, e até quando minha amiga tinha tempo, aí a gente treinava junto. Aí começou o seu curso, né? Aí eu comecei a seguir. Aí eu copiei os esqueletos de clínica, cada um tem seu método, né? O meu, eu prefiro copiar e depois ficar lendo, não imprimir. Eu tenho que copiar, parece que é que eu gravava mais. Aí depois eu comecei a treinar com minha amiga, que estava fazendo o curso também, e aí a gente treinava. Aí a gente pegava. Primeiro a gente começou a fazer as questões que tem essas que a gente encontra, né, nessas páginas, na Bíblia, não sei o quê. Aí depois eu falei para ela, não, eu acho melhor a gente focar mais na do INEP. Depois a gente vai para essas outras, que é isso que a gente precisa fazer. E aí foi assim, a gente pegou o seu esqueleto e ficava treinando as questões do INEP. Aí cada dia a gente treinava num período assim, vamos treinar a prova de 2011. A gente treinou todas e repetia quando dava, e era assim. E tinha suas mentorias, né? Me conta. Agora tem uma coisa que eu quero saber. Todo mundo tem acesso fácil aos checklists. A Bíblia, Bertoldo, os checklists do INEP, todo mundo tem acesso fácil. Só que você chegou, todas as pessoas que estavam na sua turma do curso e todo mundo do curso chegou no primeiro dia lá, mesmo depois de ter visto o checklist, mesmo de ter feito várias vezes, de ter treinado com um coleguinha, chegou lá perdido. Perdido, eu digo, que quando chega na minha frente, que eu sou o ator, não consegue fazer nada. Fica perdido. Por que é que isso acontece? Me explica. Nossa, era um nervosismo, assim, na minha primeira estação lá, por exemplo, eu primeiro fui subir, fui para as estações, não foi com você. E aí tem aquela questão, tipo, era tudo, é um ambiente novo, é tudo novo pra gente, né? Então, eu não sabia nem para onde ia, como era uma estação realmente, porque até então você está na mentoria, é uma coisa, a gente só treinar o texto, vamos dizer. E é outra coisa quando você chega lá, tem um ator simulando um paciente gritando de dor. Então, a gente treinou tudo, a gente treinou real. E quando eu entrava numa estação, não lembro qual foi a minha primeira estação lá no curso,
Mas eu lembro que eu saí assim, arrasada. Meu Deus, eu não sei nada. E assim, na hora que a gente saiu no corredor, todo mundo, meu Deus, eu matei o paciente. E a gente saía assim, matei o paciente. O primeiro dia foi péssimo para mim. Eu cheguei no hotel assim, meu Deus, o que vai ser de mim nessa prova? Quando a gente desceu para treinar com você, eu fui pior ainda, porque o nervoso era pior, que a gente olhava para sua cara, assim, você com aquela cara de bravo, simulando realmente como é, né? E depois a gente vê que realmente era assim. E eu ficava mais nervosa ainda quando eu tinha que treinar com você. E isso foi excelente, porque no dia da prova eu estava, acho que bem mais, assim, de ansiedade é comigo mesmo, né? E eu estava bem mais tranquila quando eu entrei na primeira estação, somente foi aquilo, entendeu? Então foram 3 dias, né, de curso? Isso. 3? É. E aí, então, querendo ou não, a gente já está familiarizada, porque se eu não tivesse ido fazer, eu não sei o que seria de mim numa estação, na hora que eu entrasse na primeira estação lá da prova, realmente. Porque, Entendi. querendo ou não ser, mais que você treina, você chega, você fica nervosa também. Entendi, Não vai entendi. falar que não vai ficar nervoso, que fica, né? Me conta. Vamos explorar um pouquinho essa questão das coisas que você fez para poder fazer a prova prática, porque isso é muito importante, assim, desde o momento, é por isso que eu faço essas perguntas, para que a pessoa entenda como é, o que que as coisas fazem, a mudança no seu, o que que serve, cada coisa serve para mudar o conhecimento de alguma forma. Então, o que que serve, por exemplo, um curso online? O que que serve uma mentoria? Para que serve um módulo presencial? Porque tem cursos que são só mentoria, tem cursos que são só módulo presencial, tem cursos que são só online. Então a pessoa tem que ver o que é que ela precisa para poder melhor ter uma escolha melhor, ou não comprar nenhum curso, saber como é que vai fazer. Então é por isso que eu faço essas perguntas. Então vamos começar pela parte online. Lá na parte online, lá no curso, tem as aulas diretas, os simulados, e você tem a parte das mentorias. Vamos falar mentoria depois. Mas no curso tem aulas, os simulados e os checklists. Para que serviu isso para você? As aulas, para mim, comecei pelo esqueleto, né? Que é a primeira, a semana 1, né? Isso. Então, assisti todos os esqueletos. E depois, as aulas também é importante, porque, querendo ou não, a gente esquece algumas coisas. Então, é aquela aula que você tem um repasso rápido, o que realmente você precisa saber. A gente não aprofunda em fisiopatologia, nessas coisas. A gente vai, a sua aula é sucinta o que a gente precisa saber para a prova do INEP. Então, é bom que a gente dá uma pincelada. E depois de cada aula, vinha o checklist referente ao assunto. Então, você já vai se adaptando o que pode cair num checklist daquele assunto, entendeu? E a aula é isso, que eu já ia falar da prática. Entendi. Vamos falar da mentoria. Você falou que participou das mentorias, que já chegou na primeira vez, já foi aquele choque. Qual foi a importância da mentoria? Porque você via outras pessoas fazerem e também você fazia. Sim. Qual a importância disso para o aprendizado? A mentoria, assim, enquanto você está como telespectador, vendo um colega lá respondendo, você fala, ai, como que ele não sabe falar isso? Não, ele esqueceu de falar isso, não acredito. Na hora que você chega para fazer, você esquece, por mais que você saiba. Você treinou aquilo ali tipo, umas 20 vezes, você vai fazer o nervosismo. É por isso que é importante, porque você treina já a sua ansiedade, você vê o que você está pecando, e aí você começa a correr atrás disso. Ah, não, eu fui fazer aquele checklist com o Rafael, eu esqueci disso. Então, você vai tentar melhorar aonde você está pecando. Por isso a importância. E é legal porque lá é a oportunidade, por exemplo, dessa vez só eu que estou fazendo, mas antigamente também tinha outros professores no curso. Agora eu transferi os professores para o módulo presencial. Então lá no módulo presencial você tem os outros professores, mas comigo lá é só comigo lá na mentoria. Mas aí o legal é que eu tenho experiência com a prova, tanto de fazer como também de ver, analisar e fazer recurso. Então quando eu falo de uma coisa para a pessoa, não é só da hora da prova, mas também já pensando na parte do recurso. Porque o recurso é muito importante. Você vai explicar para a gente por que o recurso é importante, mas é muito importante você já fazer a prova já pensando no recurso. Porque a gente vai falar sobre isso, mas vamos lá. A parte da mentoria, então, seria um tipzinho, uma pílulazinha do que vai vir depois, que é o módulo presencial. Agora, lá no módulo presencial, a gente tem duas partes. A parte lá embaixo comigo e a parte lá em cima, tirando os procedimentos que a gente faz, mas a parte lá embaixo, a parte lá em cima com os atores. O que se viu no seu aprendizado comigo lá embaixo e o que se viu no seu aprendizado com os atores? Assim, você treinando em casa com colega, seja por esses aplicativos de vídeo, que você vai treinar o checklist, é uma coisa. Porque você só está com você está lendo, né? Você lê o caso clínico, aí você vai fazer o esqueleto. Tá certo. Quando chegou lá na prática, aí tem o ator.
Então, tem coisas mínimas que você está treinando no checklist, em casa, com um colega, pela internet, e você não vê. Aí chega lá, tem um ator que está deitado, você vai ter que fazer o exame físico. Aí está o ator com a mão atrás da cabeça. Então, são coisas que a gente não vê treinando assim. Chega lá, é um ponto que você perde, porque você não pediu para o paciente esticar os braços. Então, são esses detalhes que a gente, um dos exemplos, né, que você acaba vendo na prática, no curso prático em si, que você perderia pontos, entendeu? Fora esse, claro que tem outros também, né? Então, aí você vê, por exemplo, tinha o checklist de paciente convulsionando, e no checklist você vai falar a conduta na internet. Só que lá você tem que posicionar o paciente certinho, vai ver, dependendo do caso, você tem que elevar a perna, você tem que virar, você tem. Então, a prática é isso. Essa é a grande diferença, porque aí já vai não sei quantos pontos você perde se você não presta atenção nesses detalhes. E se você só fica no texto, a gente não vai ver isso. É lógico. Entendeu? Porque chegou lá, por exemplo, tinha uma paciente que estava na minha prova do INEP. Tinha em pediatria, foi uma apendicite, uma criança de 11 anos. Ela estava de lado e, assim, né, na posição antálgica. E a primeira coisa que a gente fala vamos colocar ela na posição, barriga para cima, aí eles falam, não toque no paciente, aí você já sabe, então, que não precisa. Mas e se precisasse? A gente treinou para isso, entendeu? Lógico. Se eu não tivesse visto isso na prática, provavelmente chegar lá eu ia perder pontos que eu não falaria. Exatamente. Você entra na estação já diferente, né? Você sabe como você vai agir com as coisas que tem na estação. Você aprende a entrar na estação e reconhecer o ambiente. O que tudo bem que tem o nervosismo, tem coisa que você esquece, que você não presta atenção. Mas você já entra com outro olhar, você já entra a ver como o paciente está, o que você vai poder falar ou não. Verdade. E lá embaixo comigo, o que foi que serviu para você o aprendizado lá, com eu fazendo cara feia? Não, lá você foi realmente o ator, né? Que é o que a gente vê no ânimo dos atores lá pra gente. Claro que você pega uns que são até legais, mas é daquele jeito, é naquela frieza, não é ninguém rindo para você, e não é só o ator que tá ali na sua frente, é um monte de gente, né? No caso, eu fiz minha prova aí em Maceió, aí a gente já sabe que tem os residentes, tudo que fica já te olhando, já te deixa mais nervoso ainda, né? E um ator ou outro que ainda fica assim, tipo, te dando dica, fala coisas para você ajeitar ou não, mas você ensinou realmente como é. O que não vai falar, para você saber fazer sua anamnese, fazer seu esqueleto e fazer as perguntas pertinentes, né, para ganhar ponto. Não passou a mão na cabeça de ninguém, que é o que a gente precisa, não é facilitar. A gente tem que aprender como é o dia a dia, como seria a prova, e foi isso. Lógico, lógico. E quando você chegou lá na hora de fazer a prova, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Não, foi o que, assim, eu esperava pelo curso. Foi realmente aquilo, sabe? Eu na porta, foi igual, assim. A única diferença era os câmeras, que tava lá aquele tanto de gente, né? Mas foi o que eu esperava, foi o que a gente viu. Quando terminou a prova, você achava que, certeza que vou aprovar ou ficou desanimada? Como foi? No sábado foi péssimo. O sábado é o pior dia, assim. E aí eu falei com os meus amigos também. Foi aquelas questões, assim, foi os casos clínicos, assim, mais. Teve estações que eu achei que eu tinha me saído bem, sabe? Mas a maioria do sábado não foi aqui, não saí com aquela expectativa que eu ia conseguir. No domingo, eu já achei melhor a prova. Mas, assim, aí a questão é que depois você senta, será que eu falei isso? Você não lembra o que você falou. Entendi. O nervosismo é tanto, né? Mas o segundo dia foi bem melhor que o primeiro. Eu não saí, eu não vou te falar que eu saí na certeza que eu tinha aprovado e nem que eu tinha reprovado. Eu não tinha, assim, essa certeza, sabe? Aí, às vezes, eu ficava pensando assim, não, vou colocar aqui na minha cabeça que eu reprovei, porque se eu passar é lucro. Entendi. Entendeu? Eu ficava pensando assim. Mas aí eu ainda até falava assim pro meu marido, se eu reprovei, pelo menos na próxima eu tenho certeza que eu passo, porque eu sei mais ou menos aonde eu pequei. Entendeu? Porque chega lá, a gente treina, fez as 90 estações no seu curso, só que chega lá, aqueles 10 minutos passa, parece que é 1 minuto. Eu nunca vi 10 minutos passar tão rápido na minha vida. E são coisas assim que você fica cega. Na minha estação de cirurgia de queimado, tinha calculadora na mesa, eu não vi. Eu fiz a conta tudo à mão. Quando eu cheguei lá para esperar a outra turma entrar para a gente poder sair, os meninos, não, porque eu peguei a calculadora. Eu, calculadora? Não, na minha não tinha. Eu vi agora no meu vídeo que realmente tinha calculadora na minha mesa, porque eu não vi.
Eu teimei com eles, eu falei, então não me deram a calculadora, esqueceram da minha, que errado. Mas eu falei exatamente isso para vocês. Do mesmo jeito que eu entrei e não vi os relógios, cada relógio desse tamanho, que só faltava engolir o meu braço, eu não enxergava nada, porque a gente tá focado em uma coisa só. E o Carrossel de Emoções, quando agora, depois de tudo isso, teve reprovada. O que você pensou? Como foi que você se sentiu? E o que você fez? Quando eu entrei aí saiu, aí eu vi reprovada, nossa, foi assim, foi um baque, sabe? Eu chorava, um aperto no coração, que é uma sensação muito ruim, sabe? E aí eu fiquei muito triste, muito mesmo. Então, aí eu lembro que em seguida você falou comigo. E aí, doutora? Aí eu falei, doutor, eu fiquei por 5 pontos. Aí você falou assim, fica tranquila que tem possibilidade de você conseguir esses pontos. E uma coisa que eu não esqueço que você falou assim, até falei para minha mãe e para meus amigos. O que você vê de recurso, você coloca, porque o recurso vem da onde a gente menos espera. Aí tá certo. Aí eu fui atrás do meu amigo para me ajudar a fazer o recurso, e eu e meus amigos fizemos o meu recurso. Um amigo meu e uma amiga. Ela passou e ele fez essa prova novamente. E aí a gente fez os recursos, e tinha coisa que eu falava assim, eu vou colocar esse. Ele, mas eu acho que não vai conseguir. Eu falei, mas eu vou colocar igual. Lógico. E realmente, Rafael, veio da onde eu menos esperava. Tinha aqueles que eu tinha certeza que eu ia conseguir, eu não consegui. Veio de uns pontos, assim, de coisa que foi, sabe? Não, vou colocar só para colocar mesmo, só para tomar uns pontos. E eu consegui. Esse é o maior erro das pessoas que fazem recurso. É colocar só o que elas acham que vai ser aceito. Porque a gente é muito criterioso com o que a gente faz. E às vezes, a pessoa quando vê, ela entende que a gente queria falar certa coisa. Porque às vezes é assim. A gente quer falar uma coisa, só que a gente fala de um jeito que só a gente que entende o que a gente estava falando. Mas às vezes, o cara que está corrigindo, ele diz, é verdade, ela falou. Ela quis dizer isso. E ele ajeita, ele entende o que você quer fazer. Então, às vezes não tem como, mas às vezes ele aceita. E esse é onde é que tá. O cara não lê todos os recursos que a gente faz. Esse é o problema. Porque tem coisa que a gente fala, que claramente falou, que tá ali no vídeo, que você coloca o minuto e o segundo, e ele bota que você não fez. Então, na verdade, é uma sorte aí. Porque não é todo mundo que corrige todos os recursos que você faz. Então, eles são pessoas diferentes que corrigem. Então, a gente tem que ter sorte. Por isso que é muito importante colocar muito mais pontos do que a gente precisa. Porque senão, nesse bolo... Quantos pontos você conseguiu? Eu precisava de 5 pontos. Eu consegui 6,250. Tá vendo? Bom demais. Agora, observação. Lhe devolveram 6,50. Você não deram para você. Porque esses pontos você tinha. E ainda tinha mais, que não lhe devolveram. Então, esses pontos devolveram para você. Eu fiz... isso que eu coloquei. Não, desculpa, pode continuar. Eu fiz o recurso para 5 pessoas. Tinha um que precisava de 13 pontos. Aí esse foi muito difícil. Porque o vídeo dele não dava. Acho que a gente conseguiu 7. Não lembro quanto conseguiu, mas acho que foram 7 dos 13. E os outros todos a gente conseguiu 7, 8. E aí precisava de 5, 2,5, meio ponto. Aí conseguiu 8, 7 pontos. Quando eu fiz as contas, eram 13, 14 pontos para cada um desses. 12 pontos. Mas aí consegue 8, 9, 7. Então, você consegue muito ponto quando você faz os recursos. Quando você faz, você entende como você está fazendo, né? Me conta. Aí, beleza. Você conseguiu, aprovou. Não, você conseguiu os recursos, fez os recursos, e aí depois saiu aprovada. Como foi que você se sentiu nesse momento? Nossa, eu estava sentada ali na minha sala, né? E tinha acabado de falar com minha mãe. Minha mãe falou assim, minha mãe tá em São Paulo. Ela falou, já saiu o resultado? Eu falei, não, vai sair hoje. E aí eu desliguei o telefone, entrei num grupo e tava lá o povo já, aprovei. Eu, ai, meu Deus, e agora? E o medo de você entrar e ver o reprovado de novo. Aí eu falei, não, vou entrar. Aí eu entrei. Na hora que eu entrei, já vê verde, assim, não fica verde antes disso. Aí a primeira coisa, o resultado final da prova já estava verde. Aí eu só vi aprovada. Aí eu desci, né? Subi a página para ver. Nossa, dei um grito. Que daí meu marido estava no portão com os vizinhos aqui. O que aconteceu? Ele, não, ela passou numa prova que eu estava esperando. E eu gritando, já liguei para minha mãe chorando. Minha mãe, o que aconteceu? Pensando que tinha acontecido alguma coisa. E assim, sabe? Nossa, é uma emoção muito grande. Não, é um alívio. A gente tira um peso das costas que a gente não tem. Nossa, não tem noção. Assim, não, é indescritível. Não tem. E eu tô naquela fase assim. Hoje ainda não entrei, mas eu estava entrando todo dia para ver. Eu ainda tinha medo de tirar e mudar minha nota, sabe? Eu entrava direto na página do INEP para ver se não mudaram ou não.
Isso dá um medo terrível, porque o INEP é imprevisível. É imprevisível. Pois é. Não tem como você ficar tranquilo. Enquanto você não sair da tutela do INEP, você tem que ficar preocupado. Sempre assim. Doutora, eu quero lhe agradecer. Agora a gente está na espera do Diário Oficial, né? Já escolhemos a faculdade. Aí agora a espera na hora que vê, acho que vê o meu nome lá no Diário Oficial, acho que não tem mais como mudar. Lógico, não tem como. E você já sabe o que vai fazer na frente? Agora você vai trabalhar um pouco, vai já fazer a residência? O que é que você planeja fazer? Então, eu vou trabalhar, já tenho aqui, que interior é assim, né? Você já sabe onde você vai trabalhar. Esse tempo que eu vim para cá, para Pernambuco, eu sou enfermeira também. Então, eu tenho os conhecimentos, eu tenho bastante amigo médico. Então, comecei a acompanhar meus amigos aqui nos plantões. E aí, eu já tenho um emprego certo, em PSF, e um plantão na AMA infantil. Então, vou trabalhar e quero, assim, fazer... Agora, enquanto eu estiver trabalhando, que querendo ou não, a gente tem que ter um dinheirinho, né? Repor um pouco. E eu vou fazer pelo menos uma pós-graduação. Vou estudar também para fazer o ENARI o ano que vem. Eu pensei em fazer agora, mas vou fazer o ano que vem, que daí eu me preparo. E vou fazer o ENARI para ver como é, só para sentir mesmo a prova. Eu não estudei, não fiz nada, mas eu vou fazer para ver. Agora, semana que vem, dia 16, eu vou fazer a prova dentro do programa Médicos pelo Brasil, aí eu vou fazer essa prova. Entendi. Aí eu vou fazendo essas coisas, essas provas. Tem Só o ENARI que eu vou fazer ano que vem. Tem uma aluna que ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela disse assim: eu tenho que trabalhar um pouquinho, que eu tenho que tirar a minha mãe do cativeiro, né? Porque a minha mãe está trabalhando de escrava para mim até hoje. Eu digo... Pois é, eu tenho que tirar meus pais e meu marido, que tá... Estão no cativeiro eles. Então, meu pai fala que só para de trabalhar quando eu começar a trabalhar. Eita, mas olha, eu fico com pena do meu pai. Meu pai gastou dinheiro demais, meu Deus do céu. Comigo, com meu irmão. Foi dinheiro demais, né? Porque pai é besta, né? Pai faz tudo, pai e mãe faz tudo por nós, até quando a gente tá andando com as próprias pernas. Então, a maior felicidade do mundo foi quando e ele é todo orgulhoso, ele fala, ele fica feliz só porque ele sabe que você tá no caminho certo, você tá se desenvolvendo, tá crescendo, né? É muito bom, né? Eu acho que eu tenho 4 filhos e eu sei que ver a criança ou ver o filho desenvolver é a melhor coisa que a gente pode querer na vida, né? Me conta. Sim, deixa eu só agradecer você pela sua participação. Quero lhe agradecer muito pela sua participação nessa entrevista, porque me ajuda demais e ajuda outras pessoas, com certeza, que vão entender e vão ver a sua experiência. Quero lhe parabenizar publicamente agora. Já lhe parabenizei por mensagem, mas quero lhe parabenizar publicamente pelo seu bom resultado, pela sua vitória. É uma vitória muito alegre, né? Porque é uma coisa que a gente espera por muito tempo. Então eu entendo bem quando você fala para mim assim, eu estou muito feliz e tirei um peso nas minhas costas. Eu falei isso para vocês também, foi o que eu mais senti. E queria que você falasse as suas considerações finais para a gente terminar nossa entrevista. Então, eu quero te agradecer pelo aprendizado, sinceramente, assim, eu consegui graças ao meu estudo, claro, mas graças ao seu ensinamento, porque eu segui o que você ensinou, entendeu? Foi assim, o rumo que eu segui, se não fosse você ter me ensinado esse rumo, eu não teria seguido, entendeu? Então, eu sou muito grata ao aprendizado que eu tive com você no seu curso, assim, indico para qualquer pessoa, foi muito bom, sabe? Aprendi muito mesmo, e eu só tenho que agradecer, sinceramente, a você, a sua esposa, pela atenção, o carinho que a gente teve esses 3 dias que passamos aí em Maceió. E voltei até, tanto é que eu adorei esse lugar, quem sabe um dia eu não vou morar aí, e eu só quero agradecer vocês mesmo, por tudo. Certo, doutora, muito obrigado mais uma vez. E você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentáriozinho feliz. E nos vemos aí no nosso próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos.